A Mercedes encerrou a pré-temporada no Bahrein com o tempo mais rápido na última sexta-feira, mas se engana quem pensa que o clima na garagem das Flechas de Prata é de pura festa e certeza de vitória, pois por trás das voltas rápidas de George Russell e do novato Andrea Kimi Antonelli, existe uma tensão palpável sobre a confiabilidade do novo equipamento para esta era de 2026. O desempenho no cronômetro foi, sim, impressionante, colocando a equipe alemã no topo da tabela de tempos no terceiro e último dia de testes no circuito de Sakir. Mas a Fórmula 1 é um esporte de detalhes cruéis, e o que vimos nos bastidores e nas declarações pós-treino revela um cenário muito mais complexo do que apenas ser o mais veloz em uma volta lançada. A grande questão que paira sobre o paddock neste domingo, enquanto as equipes empacotam seus equipamentos para o início real do campeonato, é até que ponto esse domínio de sexta-feira reflete a realidade, ou se estamos vendo apenas simulações de classificação com tanque vazio, o que mascararia problemas mais profundos que a equipe precisa resolver urgentemente antes das luzes se apagarem para valer. Andrea Kimi Antonelli, o jovem prodígio que assume o assento mais quente do grid ao lado de Russell, adotou uma postura extremamente madura e analítica ao comentar os contratempos enfrentados pela Mercedes durante as sessões. Em vez de demonstrar frustração com as falhas mecânicas que limitaram sua quilometragem em momentos chaves, o italiano minimizou o drama, afirmando categoricamente que é melhor que esses problemas aconteçam agora durante os testes de inverno do que durante um grande prêmio valendo pontos vitais para o campeonato de construtores. Essa mentalidade de quebrar agora para não quebrar depois é clássica em engenharia de automobilismo, mas quando vem de um estreante sob a pressão de substituir uma lenda, o peso das palavras muda. Daqui a pouco eu vou entrar nos detalhes técnicos do que exatamente a Audi está enfrentando com seu novo projeto e como o brasileiro Gabriel Bortoleto está se posicionando dentro da equipe alemã. Mas antes, precisamos dissecar essa ordem de forças, que ficou uma verdadeira incógnita após o encerramento das atividades na pista. O terceiro dia no Bahrein foi marcado por uma Mercedes agressiva, buscando tempos de volta enquanto rivais diretas como a Red Bull Racing de Max Verstappen e Isaac Hadjar e a Ferrari do supertime Charles Leclerc e Lewis Hamilton pareceram focar em programas completamente diferentes, priorizando o ritmo de corrida e gestão de pneus para os longos stints. Isso cria uma miragem no deserto, onde o tempo de volta isolado pode não significar nada se o carro consumir os pneus em 5 ou 6 voltas. Voltando à análise da Mercedes, é fundamental entender que o carro de 2026 traz desafios aerodinâmicos e de unidade de potência inéditos. A fala de Kimi Antonelli sobre os problemas enfrentados sugere que a integração entre o chassi e a nova unidade de potência ainda não está 100% refinada. Quando ele diz que é melhor os problemas surgirem agora, ele está enviando um recado claro para a fábrica em Brackley e para o departamento de motores de que há trabalho noturno a ser feito. A confiabilidade será a moeda mais valiosa nas primeiras etapas deste ano. Não adianta ter o carro que faz a pole position se ele não completa a distância do Grande Prêmio. Russell, por sua vez, como o líder natural da equipe agora que Hamilton veste vermelho, precisa garantir que o desenvolvimento siga um caminho lógico e não se perca na busca por tempos de manchete. A Mercedes liderou a sexta-feira sim, mas a linguagem corporal no box indicava mais alívio do que euforia. Eles sabem que a Red Bull escondeu o jogo e que a Ferrari com Hamilton e Leclerc tem uma consistência assustadora em simulação de corrida. E falando em desafios hercúleos, precisamos cruzar o pit lane e olhar para a garagem da Audi. A entrada da montadora alemã no grid assumindo a estrutura da Sauber é um dos movimentos mais aguardados da década, e o feedback após esses 3 dias de testes no Bahrein é de um realismo brutal. Nico Hülkenberg, o veterano alemão encarregado de guiar o desenvolvimento do time, foi direto ao ponto ao dizer que a equipe tem muita coisa para assimilar.
Essa frase pode parecer genérica para o torcedor casual, mas para quem vive o dia a dia do paddock, ela soa como um alerta de que o carro ainda é um laboratório em movimento. Hülkenberg destacou que a quantidade de dados coletados e a complexidade dos novos sistemas eletrônicos exigem um tempo de processamento que talvez a equipe não tenha antes da primeira corrida. A Audi não entrou na Fórmula 1 para ser figurante, mas a transição de uma equipe média para uma operação de fábrica de ponta não acontece da noite para o dia. O progresso foi classificado como claro pelos engenheiros, e isso é positivo. Eles não estão andando para trás, mas assimilar significa entender como o pneu interage com a suspensão ativa, como o fluxo de ar se comporta nas novas asas móveis e, principalmente, como a unidade de potência entrega a energia elétrica, que agora corresponde a quase 50% da força total do carro. Hülkenberg, com toda sua experiência de anos no meio, sabe que não existe atalho. Cada volta dada na sexta-feira foi crucial não para buscar tempo, mas para validar correlações entre o túnel de vento e a pista real. E é nesse cenário de aprendizado intenso que entra a figura do nosso brasileiro Gabriel Bortoleto. Logo mais, eu vou explicar por que a McLaren está tão preocupada com a segurança e o que isso pode impactar no regulamento. Mas, continuando na Audi, é vital analisar a posição de Gabriel Bortoleto. O campeão da Fórmula 2 e da Fórmula 3 chega com o status de futuro da marca, mas ele precisa navegar por esse mar de dados e desenvolvimento técnico sem se afogar. A Audi valorizou o progresso nos testes e Bortoleto foi parte fundamental disso, acumulando quilometragem e entregando o carro inteiro no final do dia, algo que parece simples, mas é a tarefa número 1 de um novato. A declaração da equipe de que o teste foi crucial para o que está por vir indica que eles provavelmente descobriram caminhos de acerto que só serão testados na prática durante o fim de semana de corrida. Para Bortoleto, ter um companheiro como Hülkenberg é uma faca de dois gumes. Por um lado, ele tem a referência perfeita de um piloto que raramente erra e sabe acertar um carro. Por outro, se a diferença de tempo for muito grande, a pressão começa a subir imediatamente. Mas o feedback inicial é de que a Audi está satisfeita com a curva de aprendizado de ambos os pilotos, apesar do excesso de informação que Hülkenberg mencionou. Eles estão construindo a base. Agora precisamos expandir a visão para o restante do grid, porque o que aconteceu na sexta-feira no Bahrein deixou mais perguntas do que respostas sobre a real hierarquia da Fórmula 1 em 2026. A Mercedes terminou na frente, mas a análise setorial mostra que a Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton foi consistentemente rápida, nos trechos sinuosos onde a tração e a aderência mecânica contam mais do que a potência bruta. Isso sugere um chassi extremamente equilibrado vindo de Maranello. E não podemos esquecer da Red Bull Racing. Max Verstappen e o jovem Isaac Hadjar tiveram um programa de testes muito discreto. Poucas voltas rápidas, muito combustível no tanque e foco total em durabilidade. Quando a Red Bull não busca as manchetes nos testes, é quando devemos ter mais medo. Adrian Newey e sua equipe técnica raramente mostram suas armas antes da hora certa. É muito provável que o verdadeiro potencial do carro taurino só seja revelado no Q3 da classificação. Outro ponto que merece atenção é a situação da McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri formam uma das duplas mais fortes do grid, mas a equipe de Woking levantou uma bandeira amarela preocupante sobre questões de segurança. Há relatos de que a oscilação vertical, ou o famoso porpoising, pode ter voltado de forma diferente com o novo regulamento de assoalho, e a equipe pediu ajustes urgentes. Se a McLaren está gastando tempo discutindo segurança e conforto dos pilotos, isso significa que eles não estão focados 100% em performance pura, e isso pode custar caro nas primeiras etapas. Em um campeonato onde décimos de segundo separam o primeiro do 10º colocado, qualquer distração técnica é um handicap severo. Vamos fazer um exercício de projeção aqui. Se a Mercedes realmente resolveu seus problemas de velocidade, mas ainda lida com a fragilidade mecânica citada por Antonelli, podemos ter um início de temporada onde a pole position é de um carro prateado, mas a vitória no domingo cai no colo de quem tiver o equipamento mais robusto. E nesse quesito, a Ferrari, com a experiência combinada de Hamilton e a velocidade de Leclerc, parece estar um passo à frente em termos de pacote completo.
A Williams, com Alexander Albon e Carlos Sainz, também mostrou sinais de vida interessantes. Sainz, vindo da Williams, traz uma bagagem técnica imensa e pode ajudar a equipe de Grove a dar o salto que tanto prometem. Mas voltando ao ponto central da nossa discussão de hoje, que é a Audi. A honestidade de Nico Hülkenberg ao dizer que há muito a assimilar é um banho de realidade necessário. Muitos esperavam que a Audi chegasse já brigando por pódios devido ao investimento massivo e à preparação antecipada, mas a Fórmula 1 não perdoa. A complexidade das unidades de potência atuais e a gestão eletrônica dos sistemas de freio e recuperação de energia são quebra-cabeças que levam anos para serem montados com perfeição. O que a Audi fez no Bahrein foi montar as bordas desse quebra-cabeça. Agora, com Bortoleto e Hülkenberg, eles precisam preencher o meio durante as corridas. Para o torcedor brasileiro, ver Bortoleto em um projeto de longo prazo é animador, mas exige paciência. Não espere vitórias nas primeiras corridas. Espere evolução. Espere que ele termine as corridas perto de Hülkenberg e aprenda a gerenciar os pneus Pirelli, que continuam sendo um fator decisivo. A incógnita sobre a ordem de forças que a imprensa internacional tanto comenta se deve ao fato de que as estratégias de combustível e mapeamento de motor foram muito variadas. Na sexta-feira, vimos carros com a asa móvel aberta em locais onde não seria permitido na corrida apenas para testar a carga aerodinâmica. Vimos pilotos levantando o pé na reta principal para não mostrar a velocidade final real aos adversários. Isso é o jogo de xadrez da pré-temporada. A Mercedes, ao liderar a tabela, pode ter feito isso para acalmar os investidores e patrocinadores, mostrando que ainda estão no topo. Ou pode ter sido uma necessidade genuína de testar o carro no limite para ver se ele quebrava, como Antonelli insinuou. Se for o segundo caso, eles descobriram as falhas e agora correm contra o tempo. A Aston Martin, com Fernando Alonso e Lance Stroll, também é uma carta fora do baralho que ninguém sabe onde colocar. Alonso sempre tira leite de pedra, e com o novo regulamento, a Aston Martin prometeu um carro revolucionário. Se eles acertaram a mão, poderemos ter 4 ou 5 equipes brigando no topo, o que seria o cenário dos sonhos para a Liberty Media e para nós fãs. Já a Alpine, com Pierre Gasly e Franco Colapinto, parece estar em um momento de reconstrução eterna, tentando encontrar estabilidade. A Haas, com Esteban Ocon e o jovem Oliver Bearman, tenta sair do fundo do pelotão, apostando na parceria técnica com a Ferrari. E a nova equipe Cadillac, com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, traz a força americana e 2 veteranos que sabem pontuar. A experiência de Pérez e Bottas será vital para a Cadillac não passar vergonha em seu ano de estreia. Para fechar o raciocínio sobre a sexta-feira de testes, o que vimos foi um esboço, um rascunho do que será a temporada de 2026. A Mercedes tem velocidade, mas tem dúvidas. A Audi tem recursos e pilotos competentes, mas tem uma montanha de dados para processar e um carro para entender. A Red Bull e a Ferrari estão silenciosas e confiantes. A McLaren está preocupada. E no meio disso tudo, temos pilotos novatos como Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar e Arvid Lindblad na Racing Bulls querendo mostrar serviço e veteranos como Alonso e Hamilton querendo provar que ainda são os reis do pedaço. O domingo de hoje marca o fim da especulação e o início da contagem regressiva real. Quando os carros entrarem na pista para o primeiro treino livre na próxima sexta-feira, não haverá mais esconderijo. Tanques cheios ou vazios, pneus macios ou duros, a verdade vai aparecer no cronômetro. E a declaração de Antonelli vai ser testada à prova de fogo. Será que foi mesmo melhor ter os problemas nos testes? Ou será que esses problemas são sintomas de um projeto que nasceu com falhas conceituais? E será que a Audi vai conseguir assimilar tudo o que Hülkenberg apontou a tempo de dar a Bortoleto um carro competitivo? A Fórmula 1 em 2026 promete ser uma batalha tecnológica e humana sem precedentes. As novas regras embaralharam as cartas e ninguém tem certeza absoluta de quem tem a mão vencedora. Nós aqui do Paddock vamos acompanhar cada detalhe, cada rádio, cada troca de pneu. A análise técnica profunda continuará sendo nosso foco, porque no final das contas é na engenharia que as corridas são ganhas ou perdidas antes mesmo da largada.
Fiquem ligados porque a temporada mais imprevisível dos últimos tempos está prestes a começar e você não vai querer perder nenhum segundo dessa história que está sendo escrita a 300 km por hora. Se você curtiu essa análise técnica detalhada e quer continuar recebendo informações privilegiadas direto do paddock, com uma visão que vai além do óbvio, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, pois isso nos ajuda a continuar trazendo esse conteúdo denso e profissional para você que é um verdadeiro apaixonado por automobilismo.